A história que a gente vai ver hoje é sobre um pastor que se vê de frente com uma crise de saúde e, por causa disso, é forçado a repensar tudo o que ele acreditava sobre fé e cuidado pessoal. É uma jornada que mostra como uma espiritualidade, quando aplicada de forma errada, pode nos levar a negligenciar o templo mais básico que temos, o nosso próprio corpo. Vamos mergulhar nessa análise. O corpo é como um cartão de crédito. Primeiro você usa e depois chega a fatura. Foi essa frase dita por uma amiga médica que deu o pontapé inicial para tudo. Uma metáfora super poderosa, né? E era um aviso, um presságio do que vinha pela frente, mesmo que, naquela hora, o pastor não tenha dado a menor bola. E aqui está o contexto por trás daquele aviso. 150 quilos. Era esse o peso que ele carregava. E esse número, veja bem, não era só um excesso físico. Era também o peso de uma negligência. Uma negligência que ele tentava justificar com a espiritualidade, mas que ainda se recusava a enxergar de verdade. O grande perigo, na verdade, estava todo na mentalidade. Essa frase, que nada, eu sou um homem de Deus. Ele usava a fé quase como um escudo mágico, sabe? Como se ela pudesse anular as leis da biologia. Ele realmente acreditava que podia ser irresponsável com o corpo e depois, sei lá, só orar para cancelar as consequências. Uma ideia bem perigosa que, se a gente parar para pensar, muita gente pode compartilhar sem nem perceber. E como a médica tinha cantado a pedra, a fatura do tal cartão de crédito corporal chegou. E chegou bem mais rápido do que ele imaginava. Aquele tempo de gastar sem consequências acabou de uma forma bem abrupta. A realidade simplesmente bateu na porta. E a fatura veio em forma de diagnósticos bem concretos. Primeiro, pressão alta. Logo depois, diabetes. O choque foi gigantesco. Ele descobriu do jeito mais difícil que a fé dele não o tornava imune às leis naturais que o próprio Deus criou para governar o nosso corpo. E isso nos leva direto para o centro do problema, que o autor define como espiritualidade exagerada. Olha que interessante, não se trata de falta de fé, mas de uma fé mal aplicada. É aquela ideia de que a gente pode ignorar a nossa parte, o cuidado, a prevenção, a responsabilidade e só esperar que o sobrenatural venha e resolva tudo num passe de mágica. E essa é a pergunta que o autor faz a si mesmo, uma pergunta que serve de ponte para todo o resto da nossa análise. Como é que a gente chega nesse ponto de usar a espiritualidade como desculpa para a negligência? A resposta para isso exige um mergulho mais fundo para entender como nós nos vemos como seres humanos. A Bíblia, na verdade, oferece uma visão muito mais completa, muito mais integrada. Esse versículo aqui é chave. O apóstolo Paulo não fala só em santificar o espírito. Ele ora para que o ser completo, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro. A santificação não é só uma questão da alma. Ela abraça todas as partes que formam quem a gente é. Para entender essa estrutura, vamos voltar lá para o comecinho, na criação. O relato de Gênesis é quase como uma fórmula matemática, se a gente puder dizer assim. Primeiro, a matéria física, o corpo, feito do pó. Depois, vem o sopro divino, o espírito. E a união desses dois elementos resulta numa terceira coisa, a alma vivente. Ou seja, desde o princípio nós fomos projetados como seres de 3 partes. Na teologia, existem basicamente 2 grandes visões sobre isso. A dicotomia, que vê corpo e alma barra espírito, e a tricotomia, que é a visão que o autor defende. Essa ideia de que somos espírito, alma e corpo, com partes distintas, encontram um forte apoio lá na carta aos Hebreus, que descreve a palavra de Deus como uma espada tão afiada que é capaz de dividir alma e espírito. Então, o ponto crucial é exatamente este. Se nós somos feitos de 3 partes, o cuidado e a santificação não podem ser seletivos. Negligenciar o corpo em nome da espiritualidade é como um músico que decide afinar só uma corda do violão e espera que a melodia saia perfeita. Simplesmente não funciona. O ser integral precisa de um cuidado integral. E o mais fascinante é que cada parte tem suas próprias necessidades. O espírito se alimenta da palavra. A alma precisa de conexão, de propósito. E o corpo? Bom, o corpo precisa do básico: comida, água, descanso. O erro da tal espiritualidade exagerada é tentar suprir a necessidade de uma área com o dinheiro de outra. É como a gente vê aqui nessa imagem. É como tentar encher o tanque do carro com oração. A oração é absolutamente vital, mas o carro ele ainda precisa de gasolina para andar. Ok, vamos ver então como esse princípio funciona na prática. A Bíblia está recheada de exemplos que mostram essa parceria incrível entre o divino e o natural, provando que um não veio para anular o outro. Eles trabalham juntos.
O maior exemplo de todos é o próprio Jesus. O fato dele ser o Filho de Deus não o isentou das necessidades de um corpo humano. Ele sentiu fome depois de jejuar, sentiu sede na cruz, ficou tão cansado a ponto de dormir num barco no meio de uma tempestade. Poxa, se nem ele espiritualizou as suas necessidades físicas, por que a gente faria isso? E tem esse outro caso que é fascinante. Paulo, um apóstolo que operava curas milagrosas, não vira para o seu discípulo Timóteo e diz: Timóteo, apenas tenha mais fé para resolver seus problemas de estômago. Não, ele dá um conselho super prático, quase medicinal para a época. Use um pouco de vinho. Uma solução natural para um problema natural. Esse exemplo do Lázaro ilustra o princípio de forma brilhante. Jesus estava prestes a fazer um dos seus maiores milagres, trazer de volta à vida um homem que estava morto há 4 dias. Mas ele não move a pedra do túmulo com o poder da mente. Ele ordena: tirem a pedra. A lição é muito clara. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós mesmos temos a capacidade de fazer. A parte sobrenatural era dele, a parte prática, a responsabilidade, era nossa. A história do naufrágio de Paulo talvez seja o exemplo mais completo. Um anjo garante a Paulo que ninguém no navio vai morrer. Uma promessa divina, sobrenatural. A gente poderia pensar: ok, agora é só relaxar e esperar. Mas o que acontece em seguida? Paulo insiste para todo mundo comer, para ter forças. E quando o navio se parte, a ordem não é: esperem o resgate divino, mas sim: quem sabe nadar, nade. Quem não sabe, se agarre a um pedaço de madeira. A promessa de Deus não eliminou a necessidade da ação humana. Pelo contrário, a ação humana foi o veículo para o cumprimento da promessa. E tudo isso nos leva à lição final. Existe uma linha que às vezes é bem tênue, mas que é crucial, entre viver pela fé e, na verdade, tentar a Deus. E a diferença está toda na nossa atitude em relação à responsabilidade pessoal. Vamos dar uma olhada na tentação no deserto. Satanás propõe que Jesus se jogue do ponto mais alto do templo, e ele até cita uma promessa bíblica de que os anjos o protegeriam. Essa é a essência da espiritualidade exagerada, usar uma promessa divina para justificar um ato de pura irresponsabilidade, de negligência. E a resposta de Jesus é a chave de tudo. Ele redefine a proposta de Satanás. Aquilo não era um ato de fé, era pôr Deus à prova. Negligenciar o cuidado prático, a prevenção, e ficar esperando que Deus intervenha com um milagre para nos salvar das consequências das nossas próprias ações, isso não é fé, é tentar a Deus. A Bíblia nos dá uma metáfora final para isso e é extremamente prática: a lei do parapeito. Mesmo com todas as promessas de proteção divina, Deus ordena uma medida de prevenção de acidentes bem concreta. Construa um parapeito, uma mureta de proteção. A responsabilidade de evitar o acidente era do dono da casa, não de Deus. A oração não substitui o parapeito. E a gente termina com essa reflexão. Em que áreas da nossa vida, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, a gente está talvez esperando por uma intervenção sobrenatural, por um milagre, quando Deus pode estar simplesmente nos dizendo: faça a sua parte, construa um parapeito. A verdadeira fé não nos isenta da responsabilidade. Pelo contrário, ela nos capacita a cumpri-la.